Nos últimos meses, minha esposa tem reclamado muito dos nossos gatos. Ela diz que eles acordam toda hora, que fazem barulho, que pulam nela e que precisa levantar várias vezes à noite para abrir a porta para eles. Chegou ao ponto de ela dizer que queria que eu me livrasse deles. Eu falei que nunca vi ou ouvi nada disso, mas ela insiste que eu simplesmente durmo durante tudo isso. Ela começou a dormir cada vez menos e ficou irritada, colocando a culpa toda nos gatos. Até disse que, se eu não me livrasse deles, ela iria me deixar. Eu realmente comecei a pensar em dar os gatos para minha irmã. Até que, uma manhã, percebi algo estranho. Ela disse que tinha acordado várias vezes na noite anterior para lidar com os gatos. Listou vários horários, mas eu achei estranho porque tinha ficado acordado até às 4 da manhã. Ela disse que levantou a 1 hora para abrir a porta e depois algumas vezes por volta das 3 horas porque os gatos estavam miando e pulando nela. Mas eu estava no quarto o tempo todo e sei que nada disso aconteceu. Aquilo não fazia sentido, então resolvi testar. Na noite seguinte, esperei ela ir dormir e deixei os gatos fora do nosso quarto. Baixei o brilho do celular e fingi que estava dormindo. Fiquei deitado na cama a noite toda, entediado, mas sem dormir. A cada 30 minutos, anotei no Discord tudo o que acontecia, só para ter certeza. Às 3h18, um gato pulou de algum lugar e fez um barulho bem leve. Às 4h57, outro comeu perto da porta do quarto, bem silencioso. Fora isso, nada aconteceu. Minha esposa dormiu direto das 23 horas até as 9 horas da manhã. Mas, quando acordou, disse que tinha levantado pelo menos 7 vezes por causa dos gatos. Naquele momento, fiquei muito irritado. Ela estava claramente mentindo para mim. Eu estava exausto, cansado dessas mentiras, então joguei na cara dela. Engraçado, fiquei acordado a noite toda monitorando os gatos, e sabe o que descobri? Eles nem estavam no quarto ontem. Tenho até os horários anotados. Então, me explica, por que você está mentindo e tentando me fazer me livrar deles? Ela só ficou sentada, sem dizer nada. Ela ficou tremendo, parecia irritada, então se levantou e saiu sem dizer nada. Voltou horas depois e começou a me ignorar. Sempre que eu falava com ela, ela fingia que eu nem estava ali. Quando perguntei como eu era o cara mal nessa história, ela finalmente respondeu. Disse que eu a estava tratando como uma criança, que menti sobre estar dormindo e que fiquei acordado a noite toda só para ver se ela estava mentindo. Falou que fazer anotações e registrar horários como se eu fosse um investigador era exagero, que isso me tornava um idiota obsessivo. Mas eu fiz isso porque ela estava ameaçando me obrigar a me livrar dos meus gatos ou me deixar. E as alegações dela simplesmente não faziam sentido. Então eu sou obsessivo? Vamos lá, você sabe que não é você o errado nessa situação. Você está morando com uma sociopata que ficou furiosa porque foi desmascarada. Você pode entender muito sobre o caráter de uma pessoa pela forma como ela trata os animais. O fato de ela ter mentido assim e reagido desse jeito diz tudo. Você realmente quer passar o resto da sua vida com alguém assim? Eu, no seu lugar, já estaria dizendo para ela encontrar outro lugar para morar. Não tem como continuar casado com alguém que age assim. Ela é manipuladora e quer que você se livre dos seus gatos. Animais de estimação não são acessórios. Quando você adota, é um compromisso para a vida toda. Não traumatize seus gatos se desfazendo deles por causa dessa mulher horrível. E mais, os gatos são só uma desculpa. Se você se livrasse deles, ela inventaria outro problema. Ou ela quer sair do casamento, mas não quer ser a responsável pelo divórcio. Ou simplesmente não gosta de gatos. Essas são as únicas explicações que consigo imaginar. Sinceramente, talvez seja melhor você procurar um advogado. Mas, por outro lado, fico me perguntando se sua esposa não tem algum problema de sono. Eu sofro de insônia e, às vezes, só consigo dormir por alguns minutos. Nessas noites, tenho sonhos muito vívidos e realistas. Quando acordo, nem sempre consigo distinguir o que foi real e o que foi sonho. Ela começou algum medicamento novo?
Mudou a dosagem de algum remédio? Eu trabalho em farmácia e já ouvi histórias bizarras envolvendo antidepressivos e problemas de sono. É possível que seja algo assim, mas ela nunca mencionou nada do tipo? Ela sempre dormiu bem até pouco tempo? Os gatos já estavam com vocês antes disso acontecer? Nós temos menos de 30 anos. Ela é um pouco mais nova que eu. Nenhum de nós come açúcar, mas minha esposa toma antidepressivos. Ela não gosta de falar sobre remédios porque isso a faz se sentir falha. Pode ser que tenha trocado de medicamento recentemente. Alguns remédios podem causar sonhos muito vívidos, tão realistas que a pessoa acha que realmente aconteceram. Se isso começou faz pouco tempo, talvez ela tenha mudado a medicação ou a dose e agora esteja tendo esses sonhos intensos, achando que são reais. Se fosse comigo, eu tentaria conversar com ela e sugerir que talvez ela esteja sonhando com os gatos, em vez de simplesmente mentindo. Sempre tive problemas com minha mãe. Ela é pequena, magra e sempre teve muito orgulho disso. Vivendo dizendo que pesava só 45 quilogramas. Ela nunca comia nada com muito açúcar e até se gabava de pular refeições para não engordar. Eu, por outro lado, sempre fui uma criança mais cheinha e amava comida. Desde os meus 10 anos, ela começou a fazer comentários no Snap. Diamante azul pequeno, você é tão fofa, mas ficaria melhor se fosse magra. Diamante azul pequeno já quis ser magra como suas amigas. Diamante azul pequeno, as pessoas só gostam de você se for magra. Diamante azul pequeno, você é a única gorda da família, uma vergonha. Ela vivia me colocando em dietas. Pesava-me todas as manhãs e ficava brava se eu ganhasse peso. E não eram dietas saudáveis. Perdi muito peso porque só me deixava comer vegetais, sem proteína nem nada. Se eu ganhasse peso, ela diminuía ainda mais minhas refeições. Mesmo quando eu estava na casa de amigos, ela me mandava mensagem sem parar perguntando o que eu estava comendo. Perguntando que comida tinha lá e me lembrando de não comer demais. Isso me afetou muito e ainda me persegue até hoje. Passei por muita dor por causa disso e, provavelmente, desenvolvi algum tipo de transtorno alimentar. Tenho uma irmã mais nova. Ela não é gorda. O médico disse que ela está bem, mas tem bochechas redondas e um pouco de barriga, como a maioria das crianças da idade dela. Agora minha mãe começou a implicar com ela também. Outro dia, minha irmã estava comendo um biscoito e minha mãe soltou: Diamante azul pequeno, você tá ficando um pouco gordinho ultimamente. Ou até coisas piores, tipo: Diamante azul pequeno, ser gordo é feio, não coma isso. Isso me machuca muito. Já tentei conversar com ela, mas ela simplesmente me ignorou. Hoje, eu e minha mãe estávamos no carro, e do nada, ela soltou: Diamante azul pequeno, você não acha que o nome da irmã tá ficando meio gorda? Eu fiquei tão chocado que nem consegui responder na hora. Ela continuou: Diamante azul pequeno, vou colocar ela numa dieta, como fiz com você. Foi aí que voltei à realidade e sussurrei: Diamante azul pequeno, aquela dieta foi horrível, mexeu comigo mentalmente. E minha mãe, sem nem piscar, respondeu: Diamante azul pequeno, mas você emagreceu. Sua irmã tem que perder peso antes que perceba o quanto isso é vergonhoso para ela. Naquele momento, eu perdi o controle. Eu nem lembro direito o que fiz. Só lembro de muito grito e discussão. Mas lembro bem de ter dito: Diamante azul pequeno, você não pode colocar uma criança numa dieta e não pode ficar envergonhando ela desse jeito. E a única outra coisa que lembro de ter falado foi: Diamante azul pequeno, você não merece ser mãe se é assim que trata seus filhos. Depois disso, minha mãe contou tudo pro meu pai, e os dois se voltaram contra mim. Ficaram me acusando. Diamante azul pequeno, como você pôde falar assim com sua mãe? Agora, estão me ignorando completamente. Eu fui o errado nessa história? Acho que fui duro demais. E, sinceramente, talvez tenha sido perigoso discutir daquele jeito enquanto ela dirigia. A gente poderia ter sofrido um acidente. Mas é difícil explicar. Foi como se toda a dor da minha infância viesse à tona de uma vez.
Eu simplesmente não consegui segurar. Só conseguia chorar e gritar com ela. Você não foi o errado aqui. Tá, talvez tenha sido duro, mas essas dietas são extremamente prejudiciais para uma criança. Isso pode causar problemas sérios a longo prazo. Crianças precisam de uma alimentação balanceada para crescer. E sim, isso inclui doces e comidas não tão saudáveis. Elas precisam ganhar peso enquanto crescem, não perder ou ficar mantendo. Se sua mãe começar a fazer sua irmã passar fome, isso pode causar desnutrição e afetar a saúde dela pelo resto da vida. Se isso acontecer, você precisa pedir ajuda. Seja denunciando, conversando com um médico ou alguém de confiança. Porque negar comida para uma criança é abuso. Isso é muito sério. E, de novo, você não foi o errado nessa história. Sua mãe está mais preocupada com aparência do que com saúde. Mas de que adianta ter boa aparência se sua saúde mental estiver destruída? O psicológico afeta o físico. Essa obsessão dela com peso pode criar hábitos alimentares desordenados em você e na sua irmã. Isso pode ter consequências sérias no futuro. Agora, sobre minha história. Eu venho de uma família grande, meus pais são aposentados e têm uma vida de classe média. Meu namorado, com quem estou há 10 anos, ficou bêbado ontem à noite e prometeu para a mãe dele, de 90 anos, que a levaríamos pro Havaí, porque esse era o sonho dela. Até aí, tudo bem. Eu concordei em ajudar a gente a economizar para poder mandar ela para lá. Mas aí, logo depois de desligar o telefone com a mãe dele, ele começou a ligar sem parar para minha mãe até que ela atendesse. E, do nada, ele solta: Diamante azul pequeno, mãe, preciso mandar minha mãe pro Havaí porque é o sonho dela e não temos dinheiro. Como podemos fazer isso acontecer? Nessa hora, eu desliguei. Eu não podia acreditar que ele ligou para minha mãe pedindo esse tipo de dinheiro sem nem falar comigo antes. Sem nem me perguntar se eu achava isso certo. Eu jamais teria concordado com isso. Quando tentei falar com ele sobre isso, ele ficou agressivo. Me chamou de todos os nomes nojentos que você pode imaginar. Disse que eu desrespeitei a mãe dele e que eu não me importo com ela. E, no fim, soltou que a gente estava terminando. A viagem de volta para casa foi um inferno. Ele ficou gritando comigo o caminho inteiro. Quando chegamos, dormimos separados. Normalmente, ele aparece de manhã pedindo desculpas, mas hoje acordei com ele xingando e jogando coisas na cozinha. Tentei perguntar se eu podia ajudar, ele disse que não. Perguntei se ainda estava bravo pela noite anterior, ele respondeu que estava furioso e que não queria falar. Eu tô errada aqui? Tem algo que eu não tô enxergando? Por insistência dele, ligamos para a mãe dele e eu fui bem clara. Diamante azul pequeno, eu não vou deixar ele pedir dinheiro para mim. E, para minha surpresa, a própria mãe dele concordou comigo. Mas isso só deixou ele ainda mais irritado. Sério? Isso é um padrão? Porque se for, cai fora. Ele mesmo disse que vocês estavam terminando. Então, aceite isso e siga sua vida. O cara tem muita coragem de pedir dinheiro para sua mãe desse jeito e ainda ficar bravo quando você não gostou. Ele te passou para trás para pedir dinheiro para os seus pais. E depois ficou revoltado porque você não aceitou? Isso diz tudo. E outra coisa. Se a mãe dele tem 90 anos, isso significa que ele já deve estar por volta dos 50 anos. Agora, pensa comigo. Diamante azul pequeno, um homem de 50 anos, sem renda, que fica bêbado e liga pros pais para pedir dinheiro. Diamante azul pequeno, um homem de 50 anos, que grita e joga coisas pela casa quando as coisas não saem do jeito dele. Isso não é comportamento de um adulto maduro. Você não é a errada aqui. E, sinceramente, talvez seja hora de se perguntar se você realmente quer continuar nessa relação. Se liga, você não é o errado aqui. Mas se você continuar com essa pessoa, aí sim vai ser um erro. O cara não só acha que tem direito ao seu dinheiro, como também ao dinheiro dos seus pais. E ainda faz birra quando não consegue o que quer? Isso já diz tudo sobre esse relacionamento. É hora de jogar esse homem inteiro fora.
Parece que essa foi só a gota d'água de uma série de atitudes tóxicas do seu namorado. Você já foi super generoso ao concordar em ajudar na viagem. Mas o jeito que ele agiu depois? Foi irracional e desrespeitoso com você e com sua mãe. Você não é o errado aqui. Mas, sinceramente, você está desperdiçando seu tempo com ele. Você já passou 10 anos nisso. Não desperdice mais 10. Eu sei que é difícil deixar alguém depois de tanto tempo. Mas sua vida só vai melhorar se você for embora. Agora, sobre minha história. Minha esposa e eu estamos vendendo uma das nossas casas. Ela fica numa cidade bem valorizada aqui do estado. As escolas são excelentes, a comunidade é segura e tem atividades para todas as idades. Eu tive a sorte de herdar essas casas dos meus pais. E agora decidimos vender a casa da minha mãe para pagar a faculdade dos nossos filhos e para eu poder me aposentar mais cedo. Comprar uma casa nessa cidade não é fácil. Quando uma aparece no mercado, geralmente some em 72 horas. E isso só porque tem guerra de lances. Pelo que estou lendo, a tendência é piorar. Mas eu já tô cansado de cuidar de 3 imóveis. Então uma tem que ir. Minha esposa e eu vamos continuar morando na nossa casa principal, e a última vai ficar para os nossos filhos. A gente anunciou a venda na semana passada. No primeiro dia, recebemos entre 30 e 45 ofertas. Muita gente nem entrou na casa antes de dar lance. Teve até quem recusou a vistoria só para acelerar o processo. O mercado mudou muito. Agora, as pessoas mandam cartas, aparecem na porta para tentar conversar. Coisas que eu nunca vi quando comprei uma casa. Eu até sinto pena delas. O problema é escolher para quem vender. Minha esposa e eu não estamos concordando nessa parte. Temos 3 tipos de ofertas. Diamante azul pequeno, um conhecido nosso, que vai comprar agora e revender no ano que vem. Diamante azul pequeno, um investidor, que quer comprar para alugar. Diamante azul pequeno, 3 famílias que querem morar na casa. Sei dessas coisas porque pesquisei. Hoje em dia, não é difícil descobrir o que as pessoas planejam fazer. Minha esposa acha que não importa o que alguém faça com uma casa depois que compra, porque a casa é deles. Eu concordo 100%. Mas, até que a casa seja vendida, ela ainda é minha. Então essa lógica também vale para mim, certo? Por isso, eu quero vender para uma das famílias. Elas estão oferecendo 30 a 35 mil a mais do que o preço pedido. Enquanto os outros 2, o investidor e o revendedor, estão oferecendo 50 mil a mais. E agora? Aceito dinheiro maior e vendo para quem vai revender alugar? Ou sigo minha vontade e vendo para uma família que realmente vai morar lá? O que você faria no meu lugar? Eu quero que mais pessoas tenham a oportunidade de ter uma casa própria e contribuir para a comunidade. Das 3 famílias interessadas, todas são de origens diferentes, mas eu quero vender para a família negra. Essa comunidade não tem muita diversidade além de brancos e indianos, e eu sinto que estaria fazendo algo certo ao mudar um pouco isso. Minha esposa está brava porque estou deixando dinheiro na mesa. Olha, eu valorizo minha esposa, mas ela mesma diria que nunca ajudou com essa casa. Ela não ajudou a cuidar dela depois que minha mãe faleceu, e a maior parte do dinheiro da venda iria para nossa aposentadoria. Mas eu sinto que essa é a coisa certa a se fazer. Eu tô sendo idiota por isso? Não, você não é o idiota. A casa é de vocês. Você pode decidir quem quiser para vender. Se os 15 mil extras realmente fizessem diferença, ok, talvez fosse algo a reconsiderar. Mas, no fim das contas, você ainda está ganhando 30 ou 35 mil a mais do que pediu e ajudando uma família a ter uma casa onde podem viver com segurança, com boas escolas e até revender no futuro se quiserem. Se vocês estão financeiramente estáveis, o melhor é sentar e conversar com sua esposa. Explica que, moralmente, você não consegue vender para alguém que só quer a casa pelo dinheiro. Agora, tem um detalhe importante. A ideia de querer mais diversidade é legal, mas escolher um comprador com base em raça pode ser um problema legal. Isso pode quebrar leis de habitação justa, e qualquer outro comprador que se sentir prejudicado pode te processar.
Se você tiver um corretor envolvido, ele também pode ter problemas. Mesmo que sua intenção seja boa, a lei não vê dessa forma. Então, se for seguir com isso, talvez seja melhor fazer sem deixar óbvio que essa foi sua motivação principal. Agora, sobre outra história. Eu tenho 18 anos, sou o homem e o mais velho de 5 irmãos. Tenho 2 irmãs e 2 irmãos. Nossa mãe, bom, ela não é a melhor mãe do mundo, digamos assim. Tenho certeza de que ela tem algum problema sério de saúde mental, mas ela se recusa a admitir ou procurar um diagnóstico. Além disso, ela tem outros problemas. Ela pode passar semanas bêbada e ter episódios maníacos prolongados. Nessas fases, ela faz coisas como gastar todo o nosso dinheiro em grifes, eletrônicos e até carros, mas não paga as contas, não compra comida, nada. Isso acontece desde que me entendo por gente. E tem um padrão estranho. Toda vez que ela tem um bebê, ela passa cerca de 6 meses sendo a mãe do ano. Ela se torna super atenciosa, carinhosa, cuida de tudo. Mas depois disso, volta a ser como antes. Mas aí a novidade do bebê novo passa, e ela volta a ser a mesma mãe de sempre. Desde que eu era criança e minha irmã mais velha nasceu, eu assumi o controle da casa. Isso significou abrir mão de muita coisa, perder oportunidades e ter que crescer rápido, muito rápido. Agora, as crianças já estão maiores, não precisam de supervisão o tempo todo e podem ser um pouco mais independentes. Finalmente, eu posso ter uma vida normal. Tenho um namorado agora e planejava ir para a universidade ou estudar em uma faculdade perto o suficiente para continuar na mesma cidade. Isso seria em setembro. Ou seria, até alguns dias atrás. Minha mãe veio toda animada me contar que está grávida de novo. O bebê nasce em setembro. Na hora, eu não reagi bem. Perguntei se ela estava brincando. Quando percebi que não, fiquei muito brava. Gritei um pouco e falei que era egoísmo dela ter mais um filho quando não consegue cuidar nem dos que já tem. E pior, como ela faz isso comigo agora? Agora eu não vou poder me mudar para a faculdade, porque não posso, com a consciência limpa, deixar um recém-nascido sozinho nessa situação. Vou ter que abrir mão de qualquer vida social que eu ainda tenha. Basicamente, estou de volta à estaca zero. Levantei a voz, acabei chorando. Minha mãe ficou chateada, disse que eu estraguei o que deveria ser uma coisa boa. Ela me chamou de egoísta e disse que eu estava fazendo tudo sobre mim. Desde então, fiquei pensando nisso. Talvez ela tenha razão, talvez eu tenha exagerado. Eu fui o idiota por ter ficado tão chateado? Não. Você não é o idiota. O peso de criar essas crianças sempre caiu sobre você. Então, é óbvio que essa gravidez mexeria com a sua vida. Se você deixar, vai ser você criando esse bebê. Sabe qual a solução? Mude para a universidade. Construa sua vida. E denuncie sua mãe aos serviços sociais. Você pode achar que está fazendo um bom trabalho cuidando dos seus irmãos, mas no fim das contas, você ainda é um garoto. E mais importante, não foi você que decidiu ter esses filhos. Você não pode jogar sua vida fora para limpar a bagunça dela. Se você sair, talvez ela finalmente se responsabilize. Ou talvez ela seja forçada a buscar ajuda. De qualquer forma, você não pode ficar preso por mais 10, 15 anos, esperando pelo próximo bebê. Seus irmãos precisam de você? Sim. Mas eles também precisam ver que existe um caminho melhor. Mantenha contato com eles. Denuncie sua mãe, peça ajuda para que ela assuma a responsabilidade ou, se for o caso, que os menores encontrem um lugar melhor.